vale a pena ter uma offshore. O que seriam essas offshores? Moçada, offshores, entidades corporativas estabelecidas fora do país de residência do proprietário. Geralmente, elas são constituídas em jurisdições com baixa ou nenhuma tributação. Essas estruturas, elas são frequentemente utilizadas por razões legítimas, como gestão de risco, proteção de ativos e, sobretudo, a eficiência fiscal. Como no Brasil até o passado ele é incerto, utiliza-se a offshore também para uma proteção patrimonial mais gradativa e um fortalecimento dessa proteção em uma moeda muito mais valiosa do que a nossa. No entanto, elas também podem ser associadas a práticas ilícitas, como evasão fiscal, lavagem de dinheiro e ocultação de ativos. As estruturas internacionais de empresas offshores, elas costumam variar significativamente. E aí eu trago para vocês 7 aspectos comuns a elas e que são necessárias para uma roda de negociação, para a configuração em uma estrutura no qual haja um certo comprometimento do negócio junto ao cliente. A primeira delas eu menciono sempre a jurisdição. Na jurisdição, onde empresas offshores são frequentemente estabelecidas em jurisdições conhecidas como paraísos fiscais. Esses locais, eles oferecem vantagens, como baixa ou nenhuma privacidade e também facilidade de operação. A gente traz como exemplo nessa configuração jurisdicional as Ilhas Cayman, as Ilhas Virgens Britânicas ou simplesmente BVI e Panamá. Um outro ponto relativo à jurisdição está atrelado a 2 pontos bem necessários, que é a relação cultural e o custo. Com a relação cultural é a mobilidade estrutural com a qual você vai exercer e na movimentação de uma outra estrutura de cultura, no qual são estabelecidos bases, ferramentas, operações, no qual não há a possibilidade do jeitinho brasileiro. E também a questão do valor, por não se tratar de ser uma estrutura societária com um valor atrativo. Haja vista que você tem que ter avalistas do movimento jurídico, assim como do movimento contábil. Nossas limitações frente ao Conselho nos impedem de exercer atividades fora dos nossos limites territoriais. Então, em virtude disso, teremos que contar com colegas que executam e realizam as atividades nesses paraísos fiscais. Um outro ponto de aspecto comum à configuração de uma holding é a privacidade, que é uma das principais características das offshores. Haja vista que você ter privacidade, onde muitas jurisdições offshores não exigem a divulgação pública dos nomes dos proprietários ou diretores ou funcionários de grau elevado em um altíssimo grau de anonimato. A estrutura societária das offshores, elas podem ser de várias maneiras. Isso pode ser incluído as sociedades anônimas, o sistema de fundação, a charitable trust ou simplesmente a trust. Cada uma dessas estruturas tem características e benefícios específicos, como a proteção de ativos ou a facilitação da transferência de riqueza. Um outro ponto que precisa ficar bem evidente é a regulação e a conformidade. Então, apesar da falta de regulamentação que é visível nesses pontos, no qual eu mencionei, muitas jurisdições offshores elas têm leis rigorosas, o que deixa essa falta de regulamentação apenas aparente, ou para quem a desconhece. Elas estão ali com um altíssimo grau de rigorosidade para a sua estrutura, para evitar, principalmente, atividades ilícitas como lavagem de dinheiro, beneficiamento ao terror e também para algum tipo de fraude fiscal. Por isso que existem já vários acordos internacionais para compartilhamento de informações fiscais. É muito comum também, junto da estrutura de uma offshore, o uso de intermediários, onde frequentemente as empresas são estabelecidas e geridas por esses entes. Podem ser advogados, pode ser um sistema de governança ou até mesmo empresas especializadas em serviços corporativos. Eles ajudam na criação e na gestão da empresa, o que garante para eles a conformidade com as leis locais. Implicações fiscais e legais também são aspectos comuns, onde as empresas de offshores podem oferecer benefício, mas os proprietários devem estar cientes das leis que vão ser configuradas em seu país de residência, que podem ter implicações sobre rendimentos oferidos através de entidades offshores. Um exemplo bem claro é os Estados Unidos, que concede esses
essas contribuições vinculadas ao offshore, mas tem como regra a tributação da renda mundial. Toda aquela estabelecida pelos seus entes empresariais são e passariam a ser tributáveis. As controvérsias e reformas é o nosso item final sobre a especificidade de uma offshore. Haja vista que ela tem estado no centro de várias controvérsias e escândalos, quem não lembra aí do caso Panama Papers. Isso levou a um maior escrutínio global e esforços para reformar o sistema financeiro internacional, promovendo maior transparência e cooperação entre países. Esses aspectos no qual as offshores estão se ingressando e se tornando uma possibilidade de novos negócios, elas são atrativas, elas não são baratas, mas em contrapartida geram ali uma maior segurança, uma maior notoriedade sobre as informações nos quais você queira proteger seu patrimônio, uma moeda de valor mais acentuado, bem como de gerar e atribuir sobre os mesmos uma segurança jurídica na qual no Brasil você acha que passaria a ter dificuldades.